Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Manassés Antônio, professor de matemática, certo? Vamos dar continuidade às nossas aulas remotas, às nossas aulas online, ok? Hoje vamos estudar MDC, máximo divisor comum, certo? Vamos encontrar o maior divisor comum entre dois ou mais números inteiros, ok pessoal? Vamos lá? Máximo divisor comum, MDC. O máximo divisor comum, MDC, entre dois ou mais números inteiros, é o maior número inteiro que é divisor de tais números, certo? Exemplo. Então, pessoal, eu tenho aqui 12 e 18, né? Qual é o máximo divisor comum entre 12 e 18? Vamos para a regra prática. Professor, qual é a regra prática? É a regra da fatoração. Fatorar é o que mesmo? É decompor um número em produto de fatores primos, certo? Então, vamos lá. 12, 18. Professor, 12 é par. Se 12 é par, o que é que a gente faz, pessoal? Começa a dividir por 2, certo? Então, 12 por 2 é 6, 18 por 2 é 9. Professor, 6 é par, mas 9 é ímpar. Mas se tem um número par, eu divido por 2. 6 por 2 é 3. Então, vou repetir esse 9. 3 é ímpar e 9 é ímpar. Só que vou começar a dividir por 3, porque 3 dividido por 3 é 1. 9 dividido por 3 é 3. Agora aqui dá por 3, 1 e 1. Pessoal, o MMC que vimos na aula anterior, você, para encontrar o MMC, né, você multiplicava todos os fatores primos que você tinha encontrado, né? Já o MDC, você só vai multiplicar os números que dividiu ao mesmo tempo o 12 e 18, ao mesmo tempo, certo? Ou seja, simultaneamente. Por exemplo, esse 2 aqui, ele dividiu 12 e 18, dividiu, professor, esse 2, né? 12 dividido por 2 deu 6, e 18 dividido por 2 deu 9. Então, esse 2, ele vai fazer parte do MDC, certo? Porque ele dividiu 12 e 18 ao mesmo tempo. Esse 2 aqui, pessoal, ele dividiu esses 6 e 9 ao mesmo tempo? Não, professor, esse 2 aqui, ele só dividiu o 6. Então, não entra, esse 2 aqui não serve. Esse 3 aqui, pessoal, ele dividiu o 13 e o 9 ao mesmo tempo? Dividiu, professor. O 3 dividido por 3 deu 1 e o 9 dividido por 3 deu 3. Então, esse 3 aqui, ele serve para o cálculo do MDC, ok? Porque dividiu os dois ao mesmo tempo. E esse 3, como aqui já deu 1, pessoal, então eu já poderia parar aqui, mas eu continuei para vocês verem que no cálculo do MDC, né, você vai fatorar do mesmo jeito que estavam fatorando o MMC. Só que o MMC você multiplicava tudo, certo? Todos os fatores primos. Já o MDC você só vai multiplicar aqueles que dividem os dois números, e se for 3 números, aqueles que dividirem os 3 ao mesmo tempo, certo? Então, ok, professor, entendi. Então, quem é o MDC mesmo? Então, o MDC, que é o máximo divisor comum de 12 e 18, é 2 vezes 3. 2 vezes 3, que é quanto? Então, o MDC de 12 e 18 é 6. Esse é o MDC, certo? Vale 6, ok, pessoal? Certo, professor? Entendi, estou entendendo. Agora eu vou fazer o seguinte com vocês, pessoal. Eu vou calcular aqui os divisores, porque os múltiplos MMC, né, é o mínimo múltiplo comum, são os múltiplos. Os múltiplos, eles são infinitos,
certo? Não tem fim. Agora, os divisores, ele é finito, ou seja, tem fim, ok? Então, assim, ó, se eu quero encontrar aqui com vocês os divisores de 12. Como é que fica? Vamos lá? Lembra que o 1 é o divisor universal, não é isso? Então, vamos lá. 12 dividido por 1, 12. 12 dividido por 2, 6. 12 dividido por 3, 4. Pronto. 1, 2, 3, 4, 6 e 12 são os divisores de 12, ok? Agora, vamos encontrar os divisores de 18. Vamos lá? Quem são, professor? Por 1, né? 18 dividido por 1, 18. 18 dividido por 2, 9. 18 dividido por 3, 6. Ah, professor, entendi. Certo, esses são os divisores de 18. 1, 2, 3, 6, 9, 18 são os divisores de 18. Porque se eu dividir, deixa resto 0. Perfeito, muito bem. Agora, professor, eu estou vendo aqui que o 12, né, ele tem como divisor 1. E o 18 também tem como divisor 1. Certo. Mas o 1 é o divisor universal. Professor, também tem o 2 aqui. 2 está nos divisores de 12 e está nos divisores de 18. Certo, verdade. Mas também tem o 3, professor. O 3 é divisor de 12 e o 3 também é divisor de 18. Tem razão. Mas tem o 6 aqui, professor. Olha, o 6 é divisor de 12 e o 6 é divisor de 18. Minha gente, muito bem. Só que a gente está calculando o quê? O MDC. O MDC, o que é o MDC? É o maior divisor comum. Então, quem é o maior divisor comum que a gente encontrou aqui de 12 e 18? Quem é o maior divisor? Não é o 6, professor. Isso, muito bem. O maior divisor não é o 1. O maior divisor não é o 2, não é o 3. Tem o 6 aqui, ó, que é divisor do 12, que é divisor de 18. Então, o maior divisor realmente é o 6. E isso a gente encontrou na regra prática, ou seja, na forma de fatoração de números primos, ok? A gente pode fazer assim, pessoal. A gente pode fazer assim quando for números pequenos, certo? A gente pode fazer desse jeito. Mas quando for um número maior, né? Então é melhor fazer pela regra prática, pela regra da fatoração, certo? Decompondo os números em fatores de números primos, né? Em produto de números primos, ok? Então tá aí. Continuando. Então vamos praticar mais um pouquinho, pessoal. Vamos aqui para a nossa regra prática. Qual é a regra prática para encontrar um MMC ou um MDC? É fatorando. Fatorar é decompor o número em um produto de fatores primos. O que é produto? Multiplicação. Então, vamos lá, pessoal. Vamos fatorar aqui, né, o 120 e o 140. 120 e o 140. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz? 120 é par, 140 também é par. Então, divide por 2. Dá 60, 140 por 2 dá 70. Os dois são pares. Divide por 2. 60 por 2, 30. 70 por 2, 35. Professor, 30 é par, mas 35 já é ímpar. Mas não tem um número par? Se tem par, então divide por 2. 30 por 2, 15. Repete o 35. Professor, 15 é ímpar, 35 também é ímpar, então já não dá mais por 2, mas 15 dá para dividir por 3, 15 por 3 é 5, repete o 35. Professor, agora dá por 5, 5 por 5 é 1, 35 por 5 é 7, certo? E aqui, pessoal,
7 só dá pelo próprio 7, né? Só dá para dividir pelo próprio 7. Então, ficou 1 em 1, certo? Então, vamos agora encontrar nosso MDC. Vamos lá, o MDC de 120 e 140. Se fosse o MMC, eu multiplicaria tudo, certo? Mas como é o MDC, é o máximo divisor comum, então vamos ver quais desses fatores primos aqui conseguiu dividir o 120 e o 140 ao mesmo tempo. Vamos lá? Esse 2 aqui, conseguiu, pessoal, eu dividir 120 e 140 ao mesmo tempo, simultaneamente? Consegui, professor. Pronto, então esse aqui faz parte. 60 e 70. Esse 2 aqui dividiu os dois ao mesmo tempo? Dividiu, professor. Agora, esse 2 aqui dividiu o 30 e o 35 ao mesmo tempo? Não. Esse 3 aqui dividiu o 15 e o 35 ao mesmo tempo? Não. Esse 5 aqui dividiu o 5 e o 35 ao mesmo tempo? Dividiu. Então, faz parte do MDC. Pronto. Então, aqui já tem 1, certo? Então, eu poderia até parar aqui, ó. Certo, pessoal? Mas eu continuei, né? Para você ver que é a mesma fatoração do MMC, mínimo múltiplo comum. Porém, o MDC, eu só vou usar aqueles números que dividem os 2 ou 3 números, ou 4, né, ao mesmo tempo, ok? Então, o MDC ficou 2 vezes 2 vezes quem? Vezes 5, certo? Então, nosso MDC de 120 e 140, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Esse é o nosso MDC, ok? Para B, né? 84, 168, 210. Vamos fatorar, certo? 84 por 2 vai me dar 42. 168 por 2 vai me dar 84. 210 por 2, eu encontro 105, certo? Aqui, pessoal, eu vou dividir por 2. Então, já vou logo grifando aqui, certo? Marcando, ó, esse 2 eu vou usar, porque ele dividiu esses 3 números ao mesmo tempo. 42 por 2, porque é par, né, pessoal? Então, 42 por 2 vai me dar 21, certo? 84 por 2 vai me dar 42. 105 por 2 não dá uma divisão exata, né? Porque não é par. Agora aqui, pessoal, por 3, certo? 21 por 3 é 7. 42 por 3 dá quanto? Vai me dar 14, né? 14. 105 por 3 dá 35, certo? Então, esse 3 aqui, ele dividiu, né, esses 3 números ao mesmo tempo. Então, vai servir para o nosso cálculo de MDC, ok? Então, vamos para cá, não é agora? 7, 14, 35. Tem par aqui? Tem números pares? Tem, o 14 é par. Então, dá para dividir por 2. 7 não dá para dividir por 2. 14 por 2 é 7. 35 não dá para dividir. Repete esse 35, ok? Pronto, pessoal. Agora, 7 é um número primo. Então, 7 só dá para dividir pelo próprio 7. Dividido por 7 dá 1. 7 dividido por 7 dá 1. 35 dividido por 7 é 5. Então, eu já poderia parar aqui. A gente obteve 1, certo? Então, já poderia parar. No MMC, eu não poderia parar. Eu só posso parar no MMC quando todos os resultados aqui eu encontrar 1. Por exemplo, 1 em 1, já que são 3 números, então eu teria que encontrar 1 em 1. Se fosse o MMC. Mas no MDC, se eu encontrasse 1 aqui, não importa o restante dos números, eu já poderia parar a minha divisão, certo? Mas vamos continuar aqui, ó. Então aqui eu vou dividir por quanto? Por 5. 1, 5 por 5 é 1. Ok, pessoal? Pronto. Qual é o MDC? Esse 7 aqui, ele dividiu esses 3 números ao mesmo tempo? Professor? Dividiu o 7, então ele faz parte do MDC.
né? Porque esse 7 dividiu 7, que deu 1, 7 dividiu 7, que deu 1, e 35 divide o 7, que dá 5. Ok? Então, o MDC de 84, 168, 210 é igual, vamos multiplicar, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. Esse é o meu MDC. Ok? Pronto, pessoal. Vamos continuar. Então, vamos lá. Por exemplo, qual é o MDC de 5 e 3? Ou seja, qual é o maior divisor? Qual é o maior número que divide 5 e 3 ao mesmo tempo? Ô, professor, o 5 é um número primo, o 3 é um número primo. Então, o maior número que divide os dois ao mesmo tempo é o divisor universal. E quem é? O 1. Pronto, pessoal. Então, o maior número que divide 5 e 3 ao mesmo tempo é 1. Professor, outro exemplo. Vamos lá. Quem é o MDC de 7 e 13? Professor, 7 e 13? Não, só tem o 1 que divide ao mesmo tempo o 7 e o 13. Nenhum outro número vai dividir o 7 e o 13 ao mesmo tempo. Muito bem. Por quê? Porque o 7 é um número primo e 13 também é um número primo. Então, o maior divisor comum de 7 e 13 é 1. Pronto, pessoal. Quando isso acontecer, a gente chama esse resultado de primos entre si. Professor, como é? Toda vez que o MDC de 2 ou mais números for 1, a gente chama esse resultado de primos entre si, certo? Eles são chamados de primos entre si, ok? Tá aí a nossa propriedade do MDC. Tem várias, certo, pessoal? E tem várias formas de se resolver um MMC, um MDC. Então, continuando. Chegamos aqui em problemas sobre MDC. Vamos lá. 3 barbantes que medem, respectivamente, 24 metros, 84 metros e 90 metros, foram cortados em pedaços iguais do maior tamanho possível, sem deixar sobras. Determine o número de pedaços obtidos e o tamanho de cada um deles. Espera aí, professor, tenho duas perguntas aí. Muito bem, duas perguntas. Primeiro, determine o número de pedaços obtidos. E a segunda pergunta, ele quer saber o tamanho de cada um deles. Professor, como é que eu vou saber na hora de uma atividade, né? Se tiver lá misturado MMC e MDC, como é que eu vou saber, né? Qual a característica de uma questão, se vai ser o MMC ou o MDC. O MMC eu já expliquei lá na aula passada, né? No conteúdo passado. E a característica do MDC, pessoal, é o seguinte, né? Para eu saber que uma questão é de MDC, vou colocar aqui em cima. A característica é o seguinte, tem que ter essas palavras. Divisão, maior ou menor possível. Ah, professor, então acabei de entender agora porque essa questão é de MDC. Porque a questão falou aqui, ó, foram cortados em pedaços iguais do maior tamanho possível. Perfeito. Então, essa palavra aqui caracteriza uma questão de MDC. Muito bem, meus jovens. Vamos lá. Continuando. Então, vamos encontrar aqui. Como é que eu encontro o MDC? Fatorando. Vamos pegar 24, 84 e 90. Professor, estou vendo aí que tem números pares. Tem. Inclusive, os três são pares, né?
Então, divide por 2. 24 por 2, 12. 84 por 2, 42. 90 por 2, 45. Par, vamos lá. 12 por 2, 6. 42 por 2 vai me dar quanto? 21. 45 por 2 não divide, né? Não dá uma divisão exata. Tem par? Tem. 6 é par. Divide por 2. Então, dá 3. 21 não. 45 não. Repete. Professor, dá por 3, né? Isso. Então, vamos lá. 3 por 3 é 1. 21 por 3 é 7. 45 por 3 é 15. Pronto. Vamos parar aqui, pessoal, porque eu já obtive o número 1 aqui. Então, vamos parar. Quando for o cálculo de MDC, se eu já obtiver 1 aqui, eu já posso parar, ok? Se fosse o MMC, eu teria que continuar até chegar a 1, 1 e 1. Se fosse MMC, mas como é MDC, chegou num resultado 1 aqui, eu já posso parar. Então, vamos agora descobrir, né, quais desses números, quais desses fatores primos dividem 3 ao mesmo tempo. Ok? Vamos selecionar aqui. Esse 2 aqui dividiu, professor, os 3 ao mesmo tempo. Esse 2 aqui dividiu, não. Esse 2 só dividiu 12 e o 42. Esse 2 aqui dividiu, também não. Veja que o 21 e 45 a gente repetiu. Esse 3 aqui dividiu, professor, ao mesmo tempo, dividiu 3, dividiu 21 e dividiu 45. Então, faz parte do MDC. Então, nosso MDC de 24, 84 e 90 é 2 vezes 3, certo? 2 vezes 3, que é quanto? Ah, professor, 2 vezes 3 é 6. Pronto. Então, esse é o MDC. Mas 6 o quê, professor? 6 metros. Então, o maior pedaço que eu tenho que obter é um pedaço de 6 metros. O tamanho de cada um deles, já sei, 6 metros. Está respondido aqui. Agora falta esse aqui, ó, determina o número de pedaços obtidos. Pronto. Só que é o seguinte, se eu tenho 24 metros e for dividir por 6, porque é o maior pedaço, né, quantos pedaços eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, 24 dividido por 6 dá 4, né? Isso, professor, dá 4. Ok. 4. Agora, 84 dividido por 6, porque é o maior pedaço, né? 84 dividido por 6, 14 pedaços, né? Vou ter 14 pedaços de 6 metros, certo? 14 pedaços de 6 metros. Aqui eu vou ter 4 pedaços de 6 metros. Certo? E o outro, professor? 90 metros. Quantos pedaços eu vou obter? 90 dividido por 6. Então, eu vou obter 15 pedaços de 6 metros. Ok, pessoal? A pergunta é o seguinte. Determine o número de pedaços obtidos. Ah, professor, então agora é só somar, né? É só somar aqui a quantidade de pedaços. 4 mais 14 mais 15. 33 pedaços. Certo? 33 pedaços de 6 metros. Ok, pessoal? Continuando, certo? Preciso organizar os livros de matemática dos alunos de 3 turmas da escola onde trabalho. Eles devem ficar em grupos de livros empilhados, de modo que cada pilha contenha livros de apenas uma turma e todas as pilhas tenham a mesma quantidade de livros. Certo? Certo? São 30 livros da turma A, 18 da turma B e 12 da turma C.
Com o objetivo de poupar espaço, pretende empilhar o máximo de livros possíveis. Professor, já sei. Questão de MDC. Acertou, muito bem. Por quê? Porque está aqui, empilhar o máximo de livros possível. Olha a palavrinha aqui, máximo. Então, perfeito. Questão de MDC. Vamos fatorar aqui. 30, 18 e 12. Vamos lá. Por 2, 30 por 2, 15. 18 por 2, 9. 12 por 2, 6. Por 2, repeto 15, repeto 9. 6 por 2 dá 3. Agora por 3. Pessoal, já vou logo grifando aqui. Esse 2 aqui, ele dividiu esses 3 ao mesmo tempo, ok? Então vamos lá. 15 por 3, 5. 15 por 3, 5. 9 por 3, 3. 3 por 3, 1. Pronto, chegou em 1, eu posso parar, né? Pode, professor. Esse 3 aqui dividiu, esses 3 números ao mesmo tempo, dividiu, professor. Então, ele vai fazer parte do nosso MDC. Então, o MDC de 30, 18 e 12 é 2 vezes 3, que é 6. Pronto. Ah, professor, entendi. Então, eu vou ter 6 livros, né, em cada pilha. Essa é a minha quantidade máxima. 6 livros em cada pilha. Certo? Mas quantas pilhas de livros eu vou ter, professor? Aí você vai pegar, ó. Por exemplo, a turma A, ela tem 30 livros, né? Vai ser 30 para dividir por quanto? Por 6. Então, 30 dividido por 6 dá 5. Então, nesse caso, eu vou ter 5 pilhas de livros da turma A, certo? 5 pilhas de livros da turma A. Da turma B, eu tenho 18 livros. 18 dividido por 6. 18 dividido por 6, professor, vai dar 3. Então, vou ter 3 pilhas de... Quantos livros? 3 pilhas de 6 livros. Né? Pronto. Então, mesma coisa aqui. 5 pilhas de 6 livros. Certo? E na turma C? Na turma C eu tenho 12 livros. Minha quantidade, né, a maior quantidade de livros que eu posso colocar em cada pilha é 6. Então, 12 dividido por 6. Professor, então eu só vou ter 2 pilhas de 6 livros. 2 pilhas de 6 livros. Ok. Certo. Quantas pilhas eu vou formar, então? Só somar, né? Eu vou ter 5 pilhas da turma A, 3 pilhas da turma B e vou formar 2 pilhas da turma C. Ok? Somando 5 mais 3 dá 8. 8 mais 2, 10. Então, vou ter um total de 10 pilhas contendo 6 livros, né? Contendo 6 livros de cada. Então, 10 pilhas de 6 livros cada. Ok, pessoal? Tá aí, pessoal, terminamos um dos assuntos muito importantes vivenciados no nosso dia a dia, certo? Um abração e bons estudos a todos. Valeu!